Olá, pessoal. Meu nome é Isabel Scolan e eu estou fazendo uma série de bate-papo sobre o racismo. E eu sou brasileira, de Recife, Pernambuco. Eu sou casada, tenho 3 filhas. E eu moro aqui na Inglaterra já há 23 anos. E eu estou fazendo um painel de entrevista, de bate-papo com algumas amigas, né? E eu gostaria de convidar uma amiga, né? Na realidade, eu não vou apresentá-la, eu vou pedir para ela mesma se apresentar. Vou passar para você, então. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, parabéns pelo incentivo, principalmente nesse momento. Meu nome é Sara, tenho 31 anos, sou casada, moro no Brasil e atualmente morando em Espírito Santo. Muito bom. Então, Sara, esse meu bate-papo é porque ultimamente a gente tem escutado muito a respeito do George Floyd, né, que foi um homem que foi morto nos Estados Unidos por causa da sua cor. E isso instigou um movimento, né, chamado Black Lives Matter, né, a vida negra é importante. Nós sabemos que todas as vidas são importantes, né, para Deus, como cristãs, mas, assim, nesse momento, o foco se tornou nessa área, né, da situação em uma pessoa ser de cor e, por conta da sua cor, ser marginalizada, né, pela sociedade, pelos sistemas. Então, assim, eu gostaria de saber, Sara, assim, de você, né, como uma jovem, se em algum momento da sua vida no Brasil você passou por alguma ação assim de racismo, alguma coisa que, né, possa ter afetado a sua vida como mulher, né, como jovem, até como criança. Uhum. Infelizmente, sim, né? É até bacana a gente estar conversando aqui e eu poder ter essa voz e estar relatando um pouco do que eu passei. E há algumas dificuldades que às vezes a gente sente que tem, né, ainda. Sim. Uhum. E muita gente nem imagina que, nossa, sabe, mas você nem é preta, nem é negra. Bom, Uhum. né? Uhum. Mas mesmo assim, eu infelizmente já tive situações constrangedoras. A começar desde criança, né? Sou adotiva branca, então eu já sempre fui vista. Porque da cor, por diferença, né? E de muitas vezes colocar uma interrogação, ela é filha? Ela é filha mesmo? Você tá criando? Uhum. Né? Voltar também para mim. Mas graças a Deus não tive tanto, né, quanto eu conheço outras pessoas, mas uma em específico, eu sofri, fui atropelada, né, Oh. no estacionamento da faculdade. Uhum. E eu tô até de blusa preta de propósito, porque eu estava de blusa preta no dia. Uhum. E o rapaz estava com o livro, notebook na mão, e caiu, espatifou, eu rolei. Enfim, não tive, só arranhão mesmo e o ligamento no pé. Mas a primeira coisa que o rapaz desceu do carro e falou foi: você tá de blusa preta, eu não te vi. Entendi. Eu tô de blusa preta, Uhum. tô te vendo. Então, assim, que cultura é essa? Que tabu é esse? Né? E a gente tá aqui para aprender. Então, muito assim, até de aceitar essa sua iniciativa e esse convite de estar aqui é justamente para a gente ter uma postura de mudança. Isso. Uhum. Pandemia, o pessoal saiu para a rua para fazer protesto e para a gente entender até que precisa dessa atitude, né? Que precisa de uma mudança de cultura. Uhum. E
até eu quero dar um exemplo meu, que eu errei, mas para colocar, para todo mundo entender que é uma cultura, que nós nascemos, nós temos essa cultura racista. Uhum. Tá aqui para aprender, Claro, né? sim. Uma vez eu fiz tirei uma foto, e até tava com turbante na cabeça, e eu falei assim, ai, tô parecendo uma mucama. Uhum. Mucama, eu vou dar até a oportunidade de vocês pesquisarem. E mucama é totalmente denegrindo a Uhum. gente. Uhum. E aí, quando um negro, né, me explicou, e eu também fui pesquisar, eu fiquei envergonhada por eu Uhum. não saber ter dado esse exemplo, né? Ter me colocado nessa posição. Sim. Porque a câmera é totalmente sexualizada, né? Literalmente é usando do negro. E eu falo negro vem da negritude e vem toda uma história que denegrindo mesmo nós. Então, assim, nós estamos aí para aprender, Uhum. né? Então, assim, é muito importante que todo mundo contribua, todo mundo faça a sua parte, todo mundo faça voz, né? Uhum. Você também passou, Isabel? Você passa aí também? Aí? Sim, eu, assim, na minha infância e adolescência no Brasil, houveram várias situações onde eu passei vergonha, né, às vezes, ou bullying, né, por ser negra. Eu sempre estudei em escolas particulares, né, onde a maioria dos alunos eram brancos, né, brasileiros, filhos de médicos, filhos de pessoas importantes, e eu era a pessoa diferente, né? Eu e a minha irmã, meus irmãos, éramos diferentes. Primeiro que naquela época, meu cabelo era bem crespo, bem afro mesmo, né? Minha mãe, ela, como dentista, ela trabalha muito com as mãos. Então, quando a gente era pequeno, ela tinha que desembaraçar o cabelo, nosso cabelo, meu e da minha irmã, e ela teve um problema no pulso por conta disso. E eu lembro claramente que ela teve que cortar o nosso cabelo bem curtinho, de menino assim, bem curtinho mesmo, porque ela não dava conta mais de pentear, de tratar, né? E aí a gente ficou parecendo um menino com cabelo bem tipo Michael Jackson, bem redondinho assim, e a gente tinha muito assim, as pessoas, as outras crianças riam, chamavam de cabelo pichain, lá em Recife, né? Pichain, não sei se esse é o nome aí em Goiânia ou nessa área, né, que você, Uberlândia, mas era assim. E isso já diferenciava demais, né, a mim, né, por conta da minha cor, do meu cabelo, tudo mais. Então, isso foi me deixando uma pessoa com muitos complexos, né, de inferioridade. Eu fui começando a ter que ser melhor do que as outras crianças para poder sobressair naquilo que eu fazia. Então, isso tudo tornou, depois na fase adolescente e adulta, um problema, né? Eu me tornei uma criança, uma jovem perfeccionista, uma adulta perfeccionista, e depois de adulta que eu fui estudar sobre isso, né? Por que tudo meu tinha que ser tão organizado, tão assim, senão eu fico, até hoje eu fico, minha cabeça, se eu não tiver a casa toda arrumadinha, eu não consigo fazer nada, minha cabeça, sabe, fica assim, uma bagunça também. Eu tenho tratado isso, porque não precisa ser assim, né? A gente tem que ter um balance, que a gente fala assim, um balance. Mas, assim, existem traumas na nossa infância e adolescência por conta de coisas que foram ditas, né, para nós como criança e adolescente, que tornaram-se um trauma, né? E por isso que eu estou levantando essa voz, né, agora, nesse momento. Eu acho que é um momento oportuno. Eu acho que não é por acaso que Deus colocou, eu acho que isso é de Deus mesmo, essa situação em clima de lockdown, onde as pessoas precisam, tem tempo, né, para escutar essas gravações, esses lives, esses bate-papos, e tentar entender e mudar, se educar. Você falou uma coisa muito importante, né? A questão do histórico nosso aí do Brasil, né? Essa questão que você falou da bucamba, eu estava lendo um outro artigo que falou que o criado mudo, Sim.
o criado mudo, que a gente fala, né? Que é como é que fala? Uma mesinha que coloca do lado da cama, né? A gente chama criado mudo. Você sabe como foi criado esse nome? Porque Só, na época só. de escravidão, como é que fala? Os masters, né? Como é que Ah, fala? Os senhores, masters? Como? senhores. Os senhores, você vai me ajudando, tá, Sara? Os senhores, eles tinham os escravos do lado da cama deles, em pé, para servi-los durante todo momento. Então, criado mudo, mas ele não podia falar. Meu Então, por Deus. conta disso, essa questão do criado mudo. Então, assim, para você entender que várias palavras, até várias coisas que são no Brasil, na nossa cultura, tem um histórico, né? Que é de escravidão e de preconceito. Então, assim, Sara, outra pergunta para você, né? Como cristã, né? Nossa missão é de fazer reconciliação, né? Então, foi para isso que o Senhor nos deixou aqui na Terra, para a gente estar fazendo reconciliação, ajudando outras pessoas a ter uma consciência e reconciliar o homem, né? A ter consciência de pecado, né? Consciência de erro e trazer a reconciliação desse erro, né? Então, eu gostaria de saber de você, assim como cristão, o que é que você pensa, né, desse assunto? O que é que você acha? Bom, eu vou bem além, né? Vou bem amplo, assim, porque eu acho que não é só não deve ser só o cristão, não, né? Nem pode. Claro, sim, é. Uhum. É tão maior que, assim, é um ato humano, Hum, né? Uma questão de respeito, de empatia, diferença todos nós temos e continuaremos ter. isso. É o fato de se colocar no lugar do outro, é de estar ali em prol do outro, né? Independente de raça, de cor. E até hoje o pessoal não entende, né? Até hoje a sociedade, até hoje a gente sofre. Por isso que a escravidão, a abolição foram o quê? Quanto tempo que já passou? E quanto tempo ainda a gente está lutando por isso? Isso. Por essas trocentas causas, né? Mas principalmente, pontuando, nós como cristãos, nós precisamos mesmo. Precisamos abrir nossa voz, precisamos nos posicionar. As pessoas precisam saber que nós estamos posicionados. E esse tem sido o meu papel, Uhum. né? Tem sido. E não é nem questão de esperar assim do outro, de e aí, você não tá fazendo nada. Mas acho que cada um tem a consciência. Que se Claro. não faz virtualmente, então faça na sua casa, eduque seus filhos, né? Uhum. É para nós, é a nossa humanidade, é para a nossa sociedade, e é o mundo inteiro passando por essa situação. Então é uma luta nossa, Isso. sabe? Não tem que segregar nada. Muito pelo contrário, a gente quer todos iguais, todos unidos, que precisamos, né? Agora, mais do que nunca, principalmente. Verdade. Então, eu estava olhando as coisas assim, né, acontecerem, esses fatos do dia a dia, né, Sara, e vendo essa questão do coronavírus, né, e assim, a questão de que as famílias estão juntas, né, por conta Sim. disso. E eu acho que é um momento oportuno para que os pais ensinem a seus filhos a respeito desse assunto, né? Eduquem a eles, porque eles vão estar vendo muito na mídia, vão estar olhando muito os noticiários, e algumas crianças até não entendem, mas como assim? Porque eu já escutei muito falar aqui, Sara, que racismo não nasce na pessoa. Uhum. Ele é instituído, ele é aprendido, né? Então, a criança aprende aquilo ali, né? Então, eu acho que está na hora dos pais terem esse ensinamento aos seus filhos, né? Até para que É a esse, nossa... né? Oi? Quebrou? Momento, a pandemia colocou, até forçou todo mundo até esse momento. Quantos filhos não tinham momento com os pais, né? Então,
E agora colocou você dentro da casa para aprender, para conviver, para fluir, evoluir, né? Eu tô achando, assim, um momento muito oportuno, sabe? Eu acho, assim, que eu sinto mesmo que é um momento de mudança, e mudança radical. Eu acho que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. E eu acho que esses dois pontos, Deus tem falado muito, eu não sei o que vem depois, né, Sara? Mas família e em relação a pessoas de cor, a ser tratados como seres humanos, como todos. Preconceito, isso entristece o coração de Deus, né? E por algum motivo ele levantou isso nesse momento, aos nossos olhos, aos olhos do mundo, né? Para que isso seja combatido. Então, é isso. Eu quero agradecer muito, né, esse seu tempinho comigo. Foi um tempinho, assim, um pouco curto, mas bom demais, né? Ter escutado um pouquinho, né, da sua infância, um pouquinho do que você passou. E eu tenho certeza que tem mais várias outras histórias que a gente podia contar aqui, né? Talvez em outra ocasião a gente possa lembrar algumas coisas e voltar a fazer outros vídeos, até lives, que a gente não tive coragem de fazer uma live, mas vou ter. Mas, assim, eu quero te agradecer. E em outra ocasião eu vou te falar um pouquinho das minhas filhas também, que aqui só vou contar vou deixar assim só um pouquinho para a gente ficar curioso para a próxima vez. Elas estão aqui envolvidas no movimento Black Lives Matter, né, aqui na Inglaterra, e estão fazendo vários protestos, né, na cidade em relação a isso. E as minhas filhas você conhece, né, Sara? 17, 16 e 12 anos de idade. E elas já estão com essa consciência, né, de que não é certo fazer isso. Então, assim, eu dou graças a Deus pela vida das minhas filhas, né? E por isso. Mas aí em outra ocasião a gente pode conversar mais sobre esse assunto, né? Em relação a o que tem acontecido aqui na Inglaterra nesse assunto. Mas muito obrigada. Eu te agradeço demais por você ter tido um tempinho, né, para compartilhar e que a gente fica aí lutando contra o racismo, lutando contra a diferença social e sistemática. Sim, Tem mais sim. alguma coisa que você quer complementar, falar? Pode falar. Bom, até para a gente encerrar e eu poder finalizar, primeiramente eu morro de orgulho e saudade das suas filhas. Quando você me mandou o link e esse relato, né, que elas ficaram e vivenciam, morro de orgulho. Assim, justamente por a gente ver isso, eu não sei se você sente isso, mas eu sinto uma garra, uma força tão grande, né? Que eu tenho vontade de ir pra rua também. Sim. Uhum. Fica assim, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente realmente precisa fazer alguma coisa. E estamos fazendo, a Deus. Não vamos parar. Uhum. Eu acho que, não vou falar que só começamos, porque na verdade começou bem lá atrás, né? Mas é em prol de nós e de todos nós. Eu quero muito agradecer o seu convite. E dizer que assim, é um testemunho, né? É um relato da nossa vida, do nosso cotidiano, mas também nós queremos que isso voa mesmo, essa mensagem, para trazer a consciência para cada um do que realmente está acontecendo e como cada um pode ajudar. Isso. Né? Todo mundo junto e unidos. Então, obrigada, Isabel, muita saudades. Espero logo te visitar. Então, eu tô te esperando. Beijo, Sara. Tchau. Tchau.